And now the end is near, so our face the fire can twin. My friend, I say eclipse, I stake my kiss o'er the amusement. I live like the flu, I trebocic, and are way and more, much more it is. I did you my way. Regrets I never feel, but again, to feel the imagine I did. Why had you do so blue, and I was I plan. Bom dia! Hoje são 21 de abril de 2023, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Hoje é mais um aniversário de Brasília, 21 de abril, aniversário de Brasília, esta capital linda, maravilhosa, Brasília, parabéns. Muito bem, vou começar aqui, mais uma vez, trazendo aqui a relação de internautas que fizeram comentários em meu vídeo de ontem. Sempre faço isso aqui. Escreva em minha página e indique aí a cidade onde você mora. Seu nome será pronunciado aqui e você ficará famoso ou famosa no mundo do YouTube. Então escreva para cá. Então vamos lá, gente. 24 pessoas comentaram em meu vídeo anterior. 24 pessoas. Um abraço aí para, vamos lá, Sônia Bezerra, com S. Sônia Bezerra, uma brasileira que mora em Viena, capital da Áustria, onde morou muitos anos o grande Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu. O consultório de Freud, lá em Viena hoje, é o Museu de Freud. Então a Sônia Bezerra mora lá em Viena. Um abraço, Sônia. Um abraço para Genaldo Sá, não indicou a cidade onde mora. Francalino Filho, um abraço, Francalino. O Francalino mora no Ceará, em Pentecostes, uma cidadezinha do interior do Ceará. Pentecostes. Um abraço para o Chapéu, que mora em Campos dos Goitacazes, no tranquilo estado do Rio de Janeiro. Um abraço para Antônio Carlos Bernardo, que mora em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Eliseu, um abraço, Eliseu. Eliseu, grande Eliseu, mora em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Um abraço para o Gilberto Silva. Não indicou a cidade onde mora. O Eliezer de Souza Silva mora em Tamandaré, cidade com praias lindíssimas. Não conheço. Ele mora em Tamandaré, em Pernambuco. Um abraço para o Arlindo Aparecido Moreno, que mora em Guarulhos, no estado de São Paulo. Um abraço para a grande Edileuza Franca. Edileuza, que mora em Abreu e Lima, em Pernambuco. Sérgio Renini, um abraço, Sérgio. Não indicou a cidade onde mora. Júlio César, um abraço, grande Júlio César, de Gravatá. O Júlio César desculpe-me, Gravatá, em Pernambuco. Um abraço, Júlio César. Um abraço para o Pedro Igor. O Pedro Igor, gente, é um adolescente, Pedro Igor, que mora, sabe onde? Na minha terra natal, Sobral, Ceará. O Pedro Igor mora lá. O Pedro Igor tem um canal no YouTube com várias aulas de língua portuguesa. Ele adolescente, ama a língua portuguesa. Que belo, que bonito. Então ele tem um vídeo com várias aulas de língua portuguesa. Há mais ou menos um ano que ele não faz vídeos, mas os vídeos dele sobre língua portuguesa estão lá no canal dele. Acesse lá. Um adolescente que ama a língua portuguesa. Que coisa linda.
Pedro Igor. Um abraço, meu amigo. Um abraço para o Carlos Roberto. Josué Pereira dos Santos, grande Josué. Um abraço para Edilina Vieira, grande Edilina, com seu maravilhoso canal aí, que faz filmagens em seu sítio, localizado na cidade de Trairi, no estado do Ceará. Um lugar cercado de praias lindíssimas. Edilina Vieira, um abraço, minha amiga. Um abraço para o Mário César, para o Edson Martins, grande Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra. Um abraço para Antônio Faustino, que mora em Limeira, São Paulo. John Malcolm, um abraço, John. Um abraço para Henrique Agostinho Silvério, especialista em desenho, professor de desenho, que fez o quadro que está aqui à minha direita, Eu e Elvis Aaron Presley, obra de Henrique Agostinho Silvério. O Henrique mora em São Bernardo do Campo. E um abraço aí para o 24º internauta que comentou, um abraço para o internauta que usa aí o pseudônimo de Pensando Bem. Então 24 aí escreveram, fizeram comentários em meu vídeo anterior. Então você aí, escreva, comente alguma coisa aí, que seu nome será veiculado aqui. E coloque o nome da sua cidade. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha disso. Bote aí o nome da sua cidade. Então, gente, vamos lá. Vou trazer aqui mais um fato de que tomei conhecimento quando morava em Sobral. O Pedro Igor, que mora em Sobral, adolescente, não era vivo nessa época. Ele é jovem. Muito bem. Vamos falar aqui um pouquinho sobre pobreza, né? Sobre fome. Eu nasci numa família em Sobral, já expliquei isso aqui, não é? Nasci numa família pobre, sempre vivemos de aluguel. Mamãe nunca trabalhou. A única pessoa que trabalhava na família era meu pai, e ganhava um salário pouco, um salário pequeno, e muita gente para alimentar, não é? Quando eu nasci, minha mãe pariu 19 filhos. Veja que coisa, né? 19 filhos, minha mãe pariu. Eu fui o último a nascer, chamado caçula. Eu nasci em 1º de novembro de 1956, lá em Sobral, Ceará, terra de Renato Aragão e terra de Belchior, cantor. Nasci ali, em 56, escute bem. Quando eu nasci, eu, obviamente, não tinha 18 irmãos, porque minha mãe pariu 19. Não, já haviam morrido vários irmãos. Quando eu nasci, lá em Sobral, minha família a minha mãe e meu pai estavam vivos, né, obviamente, estavam com 9 filhos. Quando eu nasci, 9 filhos. Já haviam morrido 10 irmãos meus, você vê, né? Família grande, 19 filhos. Então eu fui o último caçula. Quando eu nasci, em novembro de 1956, encontrei na minha casa 8 irmãos vivos, 8. E eu fui o 9º. 10 já haviam morrido. Seja que absurdo. Pois bem, então, gente, ali, família pobre, sempre morando de aluguel. Quando o papai era vivo, ele tinha muitos amigos ricos e os amigos ajudavam, né? Levavam muita coisa lá para casa, mantimentos e tal. Amigos do meu pai. Então, meu pai morreu quando eu tinha 9 anos de idade. Então, até 9 anos de idade, vamos assim dizer, a gente comia muito bem lá em casa. Porque meu pai recebia muitas coisas dos amigos. Meu pai tinha uma amizade lá muito importante com homens ricos de Sobral. E aí, quando meu pai morreu, em 1965, eu estava com apenas 9 anos de idade. Então, depois da morte de meu pai, a coisa complicou. Porque os amigos dele desapareceram, ele morreu. Os amigos desapareceram e meu pai deixou uma pensão ridícula, mísera para minha mãe.
E aí minha mãe com 9 filhos. Então veja, essa pensão de minha mãe deixada por meu pai era num valor hoje aproximadamente aí 2 salários mínimos hoje, que daria o quê? Essa importância daria aí 2.000 hoje, R$ 2.600 de pensão, R$ 2.600 por mês. Minha mãe recebia essa pensão aí. Agora imagina, com esse dinheiro aí, R$ 2.600, você alimentar, veja bem, alimentar 10 pessoas, 9 filhos e minha mãe, não é? 9 filhos e mais minha mãe, 10. Imagine você com R$ 2.600 por mês para alimentar 10 pessoas, pagar aluguel, energia, água. Imagina aí, a comida que é a coisa mais cara. Você vai ao mercado hoje, um mercadinho aí simples, numa semana, você gasta aí R$ 300 numa compra, em uma semana. Multiplicando por 4 semanas, um mês, 1.200 só de comida aí, 1.200. E aí o resto? Energia, água. Né? É complicado, não é? Então, meu pai deixou 2 salários mínimos para a minha mãe como pensão. Muito pouco, não é? Mas a gente sobrevivia, não passava fome pela assim, escassez total de alimentos. Não, a gente deixava de comer alguma coisinha, por exemplo, no jantar. Eu queria comer no jantar lá em Sobral, na minha adolescência, eu queria comer, por exemplo, jantar. Pronto, jantar. Ali uma carnezinha de porco, feijãozinho, a farofinha e um arroz. Não dava o dinheiro para jantar. Almoçava sempre. Jantar não. Então o jantar, eu lá em Sobral, na minha adolescência, dinheiro curto da minha mãe, a gente jantava, 2 pães de sal, o pessoal chama de pão francês, né? 2 pães de sal com ali um cafezinho. Então o jantar era esse. Mas eu queria feijão, arroz, macarrão, farofa e carne para jantar. E não dava. Para almoçar, sim. E o que aparecia mais lá em casa era galinha, né? Porque é a carne mais barata. Então, assim, fome extrema, não passei. Não. Agora, em Brasília, quando eu vim para cá, durante 11 meses, até ser chamado para os concursos, porque eu passei muitos concursos aqui em Brasília, né? E fui chamado, ganhava um salário pequeno. E aí passei um aperto aqui de 11 meses, um aperto aqui em Brasília. Depois eu conto essa história aí. Mas assim, gente, fome por escassez total de alimentos, não. Aí não. Como muita gente passa aqui no Brasil, não é? Muita gente sem ter condições sequer de tomar um cafezinho de manhã. Coisa triste, não é, gente? Muito triste. A fome. E a fome é uma criação do homem. Existem alimentos na Terra para alimentar 2 populações de hoje. 7 bilhões. Existem alimentos para alimentar a todos. Só que o homem é um animal perverso. É um animal perverso. Ele cria a fome. Então vamos lá. Eu falei aqui um pouco sobre fome, porque esse fato que aconteceu em Sobral envolve isso aí, gente. Muito bem. Eu morava na época, eu com 15 anos por aí, morava na rua Maria Tomásia, lá em Sobral, né? Para quem acompanha meus vídeos, sabe que eu morei na Rua do Arco, né? Na avenida hoje Doutor Guarani. Na época o nome era Avenida Dom Pedro II. Então, saindo dali, casa de aluguel, a gente foi para uma casa pior, dinheiro curto. A gente foi morar na Rua Maria Tomásia. Ali na Rua Maria Tomásia aconteceu esse fato aí que eu vou contar agora. Eu tinha um amigo também que era muito pobre, tão pobre como eu o era. Então esse amigo trabalhava lá num mercadozinho pequeno, lá em Sobral. E ele estava com 18 anos de idade. Eu tinha 15 e ele estava com 18 ou 19. Aí ele era apaixonadíssimo por uma menina também muito pobre, que morava numa rua próxima lá. E aí ele resolveu se casar com essa menina. Ele ganhando apenas
um salário mínimo, você vê. Não é fácil, gente. Ele ganhando apenas um salário mínimo e teve a coragem de se casar, constituir uma família. Eu acho muito corajosa uma pessoa que, ganhando um salário mínimo, decide se casar. É uma pessoa muito corajosa. Se não é corajosa, é doida. Mas eu acho uma pessoa muito corajosa, a pessoa que se casa para ganhando um salário mínimo. Aí ele resolveu se casar com essa menina. Ele morava com filho único, ele morava com o pai e a mãe, numa casinha bem humilde, mas própria, lá na rua Maria Tomásia. Aí ele se casou. Como ele ganhava apenas um salário mínimo, ele não alugou casa alguma lá em Sobral, não alugou. Não tinha dinheiro, não dava. Então ele resolveu, por enquanto, morar com a mãe dele, a esposa dele, morando com a sogra. Não dá certo, gente, não dá certo. Aí ele foi morar lá, na casa da mãe com a mulher. E aconteceu o quê? Como ele era um rapaz muito bom, ele trabalhava num mercantilzinho simples, aí o dono do mercantil tinha uma casa muito boa que havia sido alugada e estava desocupada a casa. A casa era num bairro mais distante de Sobral, ali distante do centro. Então o dono da lojinha lá, onde o rapaz trabalhava, ele era muito rico. E ele tinha uma casa muito boa, com um sobrado, desocupada. A casa estava para aluguel. Aí o dono da lojinha, o patrão lá do rapaz, com pena dele, porque o rapaz havia se casado e estava morando com os pais dele, não dava certo isso. Aí o dono da loja disse para ele que tinha essa casa maravilhosa com um sobrado, escada, né, corrimão, e que o casal, ele disse, e que ele a casa havia sido desocupada e que ele não pensava no momento colocar a casa para aluguel. Então o dono da loja foi legal com ele nesse sentido aí. Ele ofereceu essa casa para o rapaz morar com a esposa dele, recém-casados, para que o casal morasse lá durante um ano, sem pagar nada. Sem pagar nada. Então o patrão dele foi muito bom nesse sentido aí, não é? Aí a casa muito grande, boa, aí ele ficou feliz, né, o rapaz. Aí pegou a esposa dele e foi para casa lá, para a residência dele. Um vizinho dele deu a ele um refrigerador, a marca, eu me lembro como se fosse hoje, a marca Frigidaire. Parece que hoje não existe mais. Refrigerador. Hoje você tem Brastemp, não é? Consul, mas você não tem refrigerador Frigidaire. Na época, sim. Aí um vizinho dele deu um refrigerador velho para ele, né? O casal não tinha nada. Aí ele pegou aquele refrigerador velho, né? Aí ele levou lá. A casa do homem era uma maravilha, bonita a casa. E com um sobrado, veja, casa de sobrado. Embaixo você tinha ali a área de serviço, a cozinha, e em cima os quartos com banheiros, né? Uma suíte. Casa boa lá em Sobral. Então ele morou nessa casa, o casal, durante um ano, gente, sem pagar nada. Foi um presente aí do dono da lojinha, né? Patrão aí do rapaz. Pois bem, aí aconteceu o fato que vou narrar aqui agora. Então, esse casal aí, morando nessa casa, ele trabalhava, né? A esposa não. Aí o que acontecia? Como ele era um filho muito bom e ele ganhava pouco, então ele almoçava, saía do trabalho para almoçar na casa da mãe dele, porque ele não tinha condições de comprar alimentos para casa. Um salário mínimo. Não tinha condições de ter uma alimentação boa na época. Aí ele almoçava na casa da mãe dele. E ela também, a mulher, a esposa dele. Almoçavam lá os dois, na casa da mãe. Aí depois iam lá, ele ia para o trabalho de novo e a mulher ia para casa, para a mansão lá do homem. E nessa mansão havia uma escada, bem longa a escada, muito alta, né? Então a escada era extensa. E quando a gente fala em escada, existe o corrimão, não é o corrimão? Que diabo é corrimão? Corrimão é aquela peça de madeira, geralmente, não é aquele objeto de madeira,
que é colocado ali na lateral da escada de madeira. Corrimão. Essa palavra corrimão é formada por correr mais mão. Correr mais mão, que dá corrimão. Então essa peça de madeira você encontra em escadas por aí, em residências, em casas, apartamentos e também em prédios públicos aí. Você vai subindo a escada ou descendo, você vê o corrimão, que é uma peça geralmente de madeira, bonita, ali que corre na lateral da escada, para que a pessoa apoie a mão. É por isso que o nome é corrimão, correr com a mão. Corrimão, entendeu? Então existe o corrimão aí nas escadas, né? Aí acontece que havia lá esse corrimão muito grande. Então, veja, quando eu era adolescente lá em Sobral, eu tinha um amigo rico, uma casa com sobrado, e também havia esse corrimão. Aí a gente, adolescente, o que a gente fazia? A gente subia a escada até lá no último degrau, a gente subia e a gente ficava lá no corrimão, ficava sentado no corrimão, eu, por exemplo, ali com as pernas, né, abertas e aquele corrimão encostando na nossa bunda. Aí a gente lá de cima descia pelo corrimão, ó, com a bunda, né, esfregando no corrimão. Aquilo ali no finalzinho era engraçado, porque esquentava a bunda da gente. Por causa da fricção, né, da bunda no corrimão, na madeira. A gente descia, ó, lá em cima, no último degrau. A gente descia pelo corrimão, pernas abertas. E o pau aqui na nossa bunda. O pau do corrimão, né? Claro, a madeira, né? Claro, no bom sentido. O pau aqui esfregando na nossa bunda. E aquilo esquentava a bunda da gente por causa da descida rápida. E era gostoso a gente ficar descendo ali. Muito engraçado. Então eu fazia isso com meus amigos de adolescência. Pois é. Aí, muito bem. Esse amigo ficou morando aí nessa casa, com escada e um corrimão também, madeira, muito longa, não é? Muito bem. Quando foi um dia, gente, um sábado, um sábado. Ele trabalhava também no sábado, né, esse rapaz. Aí ele chegou à casa dele à noite, eles não jantavam, o casal não jantava todos os dias. Por quê? Porque não tinha dinheiro, o dinheiro não dava. O dinheiro não dava. Um salário mínimo não dava na época, pior do que hoje ainda. Então eles não jantavam ali, não havia nada para comer no jantar. Na geladeira deles, lá na casinha, geladeira já usada que eles ganharam, o casal ganhou, só havia garrafa de água, a geladeira vazia, nada para comer. Aí ele chegou do trabalho, no sábado, cansado, coitado, numa loja, em pé, trabalhando em pé a tarde toda, um calor desgraçado aquele de Sobral. Aí ele chegou à residência dele, chegou à casa, né? Abriu a porta, veja bem, só os dois lá, ele e a esposa. Aí ele entrou, abriu a porta, aquela sala ampla e a escada, né, com um corrimão de madeira. Aí ele viu, veja bem, gente, isso é triste, cara, a fome é triste. Aí ele viu a esposa dele lá em cima, no último degrau, totalmente nua, pelada. A esposa dele. Ele ficou até assustado, sem saber o porquê de a esposa estar totalmente nua, pelada. Aí ele viu a esposa dele lá em cima, no degrau, no último degrau da escada, e o corrimão lá, na lateral. Aí ele olhou, aí a esposa, lá de cima, disse assim para ele: "Boa noite, meu amor, boa noite." Aí ele disse: "Boa noite, meu bem." Aí ela, nua, ela subiu no degrau, abriu as pernas, ela, e a madeira lá, a madeira do corrimão, né? O corrimão lá, a madeira, entre as pernas dela, ela totalmente nua. Aí ela desceu, deu um impulso, aí começou a descer, de cima para baixo, descendo, pelo corrimão, até chegar lá ao piso. Aí quando ela chegou ao piso, ele olhou assim para ela e disse: "Ô mulher, o que é que está acontecendo, mulher? Você ficou louca, descendo nua, totalmente nua, pelada pelo corrimão? Você ficou doida, mulher?" Aí ela disse para ele:
Não, meu bem, fiquei doida não. Eu estou apenas esquentando o seu jantar.